Você tá cansado de perder no Tower Defense Simulator? Ou entrou no jogo e não sabe quais torres usar, onde colocar as torres e até mesmo como farmar muitas moedas? Então assista até o final, porque nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês como jogar Tower Defense Simulator, mesmo começando do absoluto zero. E já vou avisando uma coisa, tem jogadores que jogam há semanas e continuam errando coisas básicas e perdendo umas partidas aqui no Tower Defense Simulator. E partidas absolutamente fáceis, então preste muita atenção nas dicas para você melhorar a sua gameplay aqui no Tower Defense Simulator. Bom pessoal, quando vocês começam no Tower Defense Simulator, vocês têm apenas duas torres, o Scout e o Sniper. Então eu vou equipar exatamente eles pra gente jogar juntos aqui, para vocês aprenderem. Vou desequipar aqui todas as minhas torres e deixar só as iniciais. Esse aqui é meu escoteiro, eu vou desativar o modo dourado para ficar igual aos seus. Vamos equipar aqui também um Sniper. Agora que já estou com as torres iniciais equipadas, eu vou entrar no mapa para ensinar vocês a jogar. Galera, entrem em mapas easy, tá? Como vocês são iniciantes, vocês não podem ir em mapas muito avançados. Então dá um pronto aqui, beleza, bora pro mapa. Bom galera, quando vocês chegarem no mapa, escolha o modo fácil ou o modo casual. Eu vou começar aqui pelo casual, já que eu vou ensinar pra vocês, não vai ser tão difícil assim. Aí é só vocês dar um pronto aqui e a partida vai começar. E logo aqui no começo já é onde muita gente erra. Posicionamento de torre, pessoal. Vocês têm que posicionar sua torre corretamente, tá? Vocês estão vendo que todas as torres têm sua área de dano aqui, sua área de efeito. Dependendo de onde você colocar, as torres vão perder efeito. Tipo, se eu colocar um Scout aqui, olha, ele vai pegar só um pedacinho de área aqui. Isso seria um erro muito grave para vocês iniciantes. Pode fazer você perder a partida bem rapidinho, tá? Bom, outra coisa, né? Upem a sua torre. Colocou a torre bem posicionada, vai upando ela devagarzinho, beleza? Galera, cada torre aqui no Tower Defense Simulator possui sua característica específica. O Scout é uma torre rápida, vocês podem ver que ele dá vários tiros seguidos, porém o dano dele é bem baixinho. Não é aquela torre forte, mas o hit dele é bem rápido. Mas já o Sniper muda totalmente a sua gameplay, pessoal. O Sniper tem uma área enorme, que também deve ser muito bem posicionada, por mais que ele pegue bastante área. Ó. Olha o tanto de área que ele pega, porém tem um ponto aqui diferente no Sniper. O Sniper é tiro lento e mais forte. O Scout é tiro rápido e fraquinho, tá? Então vocês devem colocar mais Scouts e menos Snipers na estratégia de vocês. Bom, chegou aqui o primeiro boss, que é o chefe normal. O Sniper e o Scout dá conta tranquilamente. Vocês podem ver que eu tenho apenas um Scout level 3 e um Sniper level 2 e vai levá-lo tranquilamente. O segredo da estratégia para vocês iniciantes é o equilíbrio, pessoal. O equilíbrio vai se consistir em muito Scout para limpar hordas e pouquinhos Snipers apenas por garantia. Como assim garantia? Pelo fato da área dele ser bem grande, ele pode garantir que o inimigo saiu aqui da zona de ataque dos meus Scouts, o meu Sniper vai continuar atirando nele e levando ele de F. Pois nosso objetivo nesse jogo é destruir zumbis que saem daqui e querem destruir nossa base, que fica exatamente aqui. Temos que proteger nossa base, e jogos de defense, vocês sabem, precisa de estratégia, por isso que eu tô falando, mais Scouts e menos Snipers, vai dar muito bom pra vocês. Agora, presta muita atenção no que eu vou dizer, hein, pessoal, porque nem todo mundo fala isso pra vocês. O objetivo de vocês é farmar coins, farmar dinheiro. Então por isso que eu falei, vamos jogar partidas mais fáceis para vocês farmarem dinheiro para conseguir novas torres. Por isso que a gente está jogando o modo casual aqui, não tem por que você jogar Fallen Boss ou partidas muito mais avançadas, sendo que você está iniciando o jogo agora. A menos que tenha um pro player para jogar com você, aí beleza, né? Vocês vão só lá tranquilo. Mas se você é iniciante, cara, não se arrisque em modos mais difíceis, você vai perder tempo, sendo que no mais fácil aqui você vai farmar bastante coins, apenas com as suas torres iniciais, né, até você conseguir novas. E quando eu digo novas torres, pessoal, saibam que torres como Ace Pilot e base militar vão mudar totalmente a sua gameplay. Cara, o Ace Pilot limpa muitas hordas, é como se fosse o escolteiro aqui, ele vai rodando, vai jogando bombas também e vai atirando muito rápido.
enquanto a base militar vai proteger todo o seu campo, vai atropelando os zumbis, vai atirando e bom, é muito forte mesmo. Então vocês precisam, cara, urgentemente conseguir uma base militar, farmando coins aqui neste modo, até consegui-la finalmente. Cara, é sério, farmar coins depois que você conseguir sua base militar vai ficar muito mais fácil, porque ela protege seu campo inteiro, igual eu disse, e o body damage é impressionante. Vai ser um farm fácil e até mesmo rápido. E agora, pessoal, eu vou dar a dica para vocês que eu considero a dica mais importante desse vídeo inteiro até agora, tropa, que é a dica das Golden Crates. Golden Crates são caixas especiais que custam 50 mil coins, que elas podem deixar suas torres com skin dourada igual o meu Golden Scout aqui. Não ativei o efeito dourado, que aumenta dano e aumenta a velocidade de tiro. Porém, tá aqui com skin e vocês podem ver, fica amarelinho, muito insano mesmo. E como eu disse, fica muito mais forte as suas torres, cara. Então vocês têm que farmar muitas Golden Crates. Completem seu time de Golden Crates. Vai te ajudar tanto no Hardcore quanto Fallen Mode, quanto eventos também que geralmente tem aqui no jogo, pessoal. Vai te ajudar muito mesmo, mano. As suas torres vão ficar muito fortes e você vai farmar muito mais rápido. Fica a dica, Golden Crate é sensacional e é indispensável aqui no Tower Defense Simulator. Cara, depois que vocês pegam suas primeiras Golden Towers, o jogo muda completamente, viu? Fica muito mais fácil mesmo. Vou colocar mais um Scout aqui para ajudar a limpar as hordas, porque esse necromante vai invocar novos zumbis aqui. Bom, mas a gente já derrotou tudo, tá tranquilo, tá fácil aqui. Esse mapa, pessoal, é um mapa que eu gosto muito, porque tem muito lugar para sniper. Olha isso, cara, é um mapa completamente para sniper. Você pode vir com o seu amiguinho aqui, vocês encherem isso de snipers, que também dá muito certo, por incrível que pareça, viu? Mas deixa uns scoutzinhos aqui na frente também para limpar a horda, deixa uns scouts assim, ó, em lugares de muita área aqui também. Olha o tanto de área que pega esse scout. Vou até colocar um scout aqui para vocês verem, ó. Este é um ótimo local. Cara, você vai pegar desde o começo até o outro lado aqui. E zumbis são lentos, sendo assim, você tem uma área enorme mesmo. Olha o chefe lento aqui com 1800 de vida, já tá indo de F, graças aos nossos scouts e os nossos snipers aqui no teto. Cara, é sério, Tower Defense Simulator é um jogo muito bom mesmo, mano. Eu recomendo muito vocês jogarem. Vocês vão se divertir muito, vai exercitar seu cérebro fazendo estratégias e farmando muitos coins com suas Golden Towers após conseguirem suas Golden Crates, né? Com sua base militar também protegendo todo o seu campo com os carros. Agora, galera, vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar bastante torres aqui na frente, igual eu disse pra vocês, em lugar que dá bastante área, ó, sem perder a eficiência da minha torre. Então vou colocar bastante aqui, já tá na Wave 21, na Wave 30 vai vir o boss que é o Grave Digger, o boss deste modo, um boss muito forte mesmo, caso você esteja despreparado para ele, mas se você estiver preparado, você consegue vencê-lo bem facinho. Bom, pessoal, uma curiosidade para vocês é que podemos colocar 40 torres em campo, mas coloquem mais scouts do que snipers, tá? E saibam também que vocês terão que realocar tropas quando o boss chegar. Cara, é surreal a realocação de tropas. O boss fica dando stun em todo mundo e vocês têm que ficar realocando. Vou começar a esquipar as partidas para ficar mais rápido pra gente finalmente solar isso aqui. Então vamos lá, skip nesse negócio, vamos pra Wave 24, falta só mais 5. Bom, galera, na Wave 29 eu volto aqui com vocês, tá? Bom, deixa eu ver se tá tudo level máximo aqui, meus snipers. Não, tem sniper level 3 ainda, cara. Isso é muito ruim. Cuidado com uma coisa também chamada spams de torre level 1. Imagina que eu pego Scout level 1, coloco 20 Scout level 1 aqui, tudo level 1. Cara, isso é péssimo. Pra você colocar os level máximo depois, é bem chatinho mesmo, porque você tem que clicar em um por um, e a dificuldade em clicar em um por um num monte é bem complicado, cara. Igual aqui, ó, olha o tanto de torre que tem, ó. Ficar clicando em um por um aqui é bem chatinho mesmo, principalmente se você é mobile. Aí que complicou mesmo, né, tropa? Vamos torcer para os scouts e snipers limparem logo as hordas e chegamos aqui a 40 tropas. E agora sim chegou o boss. Olha isso aqui, mano. Limpem logo essas hordas e foquem no boss. Falta só 2 chefes lentos e já vamos focar totalmente no Grave Digger. E vocês vão entender de reposicionamento de torres agora. Bom, então vamos lá, mano. Derrotamos o chefe lento, foco total agora no Grave Digger. Esse Scout vai perder eficiência agora, ó. Vai perder eficiência ali quando ele virar a esquina.
Perdeu eficiência, o que a gente faz? Já aperta X, remove ele. Vai aqui, remove ele, remove esse aqui também, ó. Tá vendo? Vende, mano, vende sem dó, porque perdeu eficiência já era, tem que realocar elas. E se você não realocar tropas, principalmente em estratégias avançadas, você vai perder e perder feio. Agora o chefe Linta, a situação dele complicou. Olha o tanto de torre que vai atingir ele, vai tomar muito dano mesmo. Olha isso, cara, tá tomando muito dano. Faz muita falta uma torre Commander. A torre Commander aumenta o dano e a velocidade do shot das minhas torres. Mas como estamos aqui com torres iniciais apenas, eu não tenho comandante e isso me atrapalha um pouco. E tem uma torre chamada DJ também que aumenta muito o alcance, sendo assim eu conseguiria fazer meus snipers pegarem um mapa inteiro em relação a alcance, seria excelente. Então fica a dica para vocês também, tá? Commander e DJ são ótimas torres de suporte. A base militar já é diferente, é um ótimo ataque e defesa ao mesmo tempo. Então é um suporte, é um ataque, defende seu campo inteiro. Queria muito estar com ela aqui também, mas estamos de sniper e scout. Mas mesmo assim, vamos conseguir solar, funcionou muito bem. Olha isso, cara, tem mais snipers que scout? Ok, aqui é o final boss, cara, não tem muito mistério. Olha isso, ele fica dando spawn aqui, ó. Por isso que os scoutzinhos salva. Os snipers demorariam mais para atirar, e sendo assim ele daria mais spawns. E finalmente solamos o final boss. E galera, esse foi o tutorial. Se vocês quiserem ver mais coisas de Tower Defense Simulator e ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu gravo outro vídeo ensinando vocês a dúvida de vocês. Pois eu sei que para iniciante o jogo pode ser um pouco complexo.